Vejam esse editorial da Folha de São Paulo. Editorial de sexta-feira da Folha de São Paulo. É uma pena que, por espírito de corpo, colegas de Moraes tenham apressado a conceder-lhe um novo salvo-conduto. A Folha de São Paulo está falando do apoio dos demais juízes do STF ao Alexandre de Moraes. Vejam bem, ouve. Agora nós estamos falando disso, da tríplice ofensiva política contra o governo, o STF e a democracia brasileira. Há acusados e investigados que poderão, e aí eles se autoelogiam, com base nas informações que vêm sendo levantadas pelo jornalismo profissional, solicitar a nulidade de provas ou a reversão de decisões. Ou seja, eles estão defendendo a libertação dos presos do 8 de janeiro. Quando eles falam jornalismo profissional, é uma expressão que eles cunharam, como se houvesse... Qual é o jornalismo não profissional? Qual é o jornalismo amador? Nós aqui recebemos salário também. Né? Jornalismo profissional é uma maneira como eles encontraram para qualificar a mídia liberal, a mídia conservadora. Basicamente, para eles, jornalismo profissional é Folha, Estado e Globo. É isso que eles chamam de jornalismo profissional, é esta frente reacionária no jornalismo. Então, chocante, impressionante. Estão pedindo que, enfim, liberta-os do 8 de janeiro. Vão em frente. Outro editorial da Folha de São Paulo, achei muito interessante essa articulação, né? A ofensiva contra a democracia brasileira e a ofensiva contra a democracia na Venezuela também. Só haverá democracia se Maduro deixar o poder. Eles já resolveram que Maduro perdeu a eleição. Eles já se entenderam. Só tinha um resultado possível nessa eleição venezuelana para essa turma toda, que vai da Folha ao Bolsonaro, a Bolsonaro de saias da Venezuela, que é a Corina Machado, que é a derrota do Maduro. Não existe outro resultado possível, permissível para as eleições venezuelanas. Muito interessante essa articulação da ofensiva contra a democracia brasileira e contra a democracia venezuelana. Ela nos revela algo. Então, eu sugiro àqueles e aquelas que se consideram democratas e progressistas pensarem ou repensarem sua ofensiva contra a democracia venezuelana, os ataques seguidos a Maduro. A Folha, inclusive, soltou, em tom de escândalo, esta reportagem, que é Eles soltam isso como se fosse um escândalo, é um elogio, né, ao Alexandre de Moraes. Mensagens mostram irritação da equipe de Moraes com os Estados Unidos e a Interpol sobre Alan dos Santos. A Folha de São Paulo, meio que denunciando como se fosse um crime o fato do Alexandre de Moraes e da equipe dele defenderem o Brasil. É bom lembrar, né, que lá atrás a Folha de São Paulo nunca ficou indignada com a colaboração entre a Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Agora eles estão indignados porque o Brasil se levanta, porque o Alexandre de Moraes se levanta contra a ação do governo dos Estados Unidos e da Interpol, que tem, evidentemente, protegido de maneira absurda este Alan dos Santos e não o extraditado para o Brasil. Cenário realmente bastante complexo, como eu disse, nesse fim de semana. O Alexandre de Moraes, o tweet fechou, o Musk fechou os escritórios deles aqui no Brasil, ou escritório, demitiu todo mundo, né? E essa nota do oficial do Twitter, que na sequência mostra essas decisões, que eram decisões sob sigilo do STF, do Alexandre de Moraes, né? Ele mostra a abertura do texto, é muito interessante. No passado, Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil, noite passada, desculpa, foi na sexta-feira à noite, né, com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta que compartilhamos aqui para expor suas ações. Aí você vai olhar lá o que está dado na própria nota, é simplesmente o Alexandre de Moraes falando o seguinte, a gente está mandando vetar, está mandando tirar do ar perfis que atentam contra a democracia brasileira, que cometem crimes continuadamente. Aí o que a decisão diz é o seguinte, multa diária de R$20 mil à administradora da empresa, Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição. Tá? Vamos repetir.
Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição, que o Twitter, né, o Musk quer mostrar como uma vítima, mas que é uma cúmplice, né, é a dirigente cúmplice. E aí diz, imediato afastamento da direção da empresa. Aí ele diz, não, então se é assim a gente fecha a operação do Twitter, do X no Brasil. Desculpa. E aí olha o final do texto. É muito interessante, porque mostra... não, e aí é o seguinte, né? Um dos alvos é o perfil do Marcos Duval, tá lá. Isso aqui eu entrei agora de manhã, tá lá, continua no ar, sem problema nenhum, desrespeitando abertamente a decisão do STF. Vejam, aquele lá foi o começo, olha o final. Veja o alinhamento entre o Musk e a Folha de São Paulo. Termina assim, o último parágrafo da nota oficial do X. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes. É impressionante, né? É uma chantagem contra o país e é muito curioso que seja o mesmo espírito do editorial da Folha de São Paulo. Há uma articulação, há uma evidente articulação entre eles. E daí aí o Musk passou aí no perfil, aquele perfil anterior era o perfil da empresa, e o Musk passou o fim de semana atacando o Brasil e a democracia brasileira. Alexandre de Moraes está censurando a única fonte da verdade no Brasil. Qual a única fonte da verdade no Brasil? O X, segundo ele. Também não é coincidência de que o nome da rede social, que está morrendo, por sinal, concorrente do X, por sinal, do Trump nos Estados Unidos, chama-se Trump, também chama-se Verdade também. É uma boa convergência. Tá? E está aqui, esse tipo de coisa. Olha isso aqui. Né? Alexandre de Valdemort passou o fim de semana cutucando a democracia brasileira. Não há ainda uma reação oficial do governo brasileiro. O João Brant, que é o secretário de Políticas Digitais da SECOM, amanhã ele vai estar com a gente aqui para falar sobre essa crise, publicou um breve fio no X sobre este assunto. Ele diz o seguinte, achei também, ele acerta em cheio, né? Ele acerta em cheio. Como mostra a ordem judicial publicada pelo próprio Twitter X, a empresa vinha ignorando ordens judiciais, né? Tá no próprio X, e fugindo das intimações. Atitude patética para uma empresa que controla esta plataforma com o tamanho que tem no Brasil. Agora fecham o escritório. Fecham o escritório para, entre aspas, proteger funcionários que não teriam qualquer risco se recebesse as intimações, e é muito provável que deixe de cumprir qualquer ordem judicial. Estão forçando um pênalti e tentando jogar no STF o ônus político de uma decisão que tem fundo comercial. Com forçando o pênalti, estou me referindo à provável escalada que pode levar ao bloqueio da plataforma. O X age como se fosse um Estado dentro do Estado brasileiro. Na verdade, como um Estado acima do Estado brasileiro. Algo similar ao que faz a Folha de São Paulo também na sua campanha contra Alexandre de Moraes. Nós estamos vivendo, então, um momento grave, não é pouca coisa, em que há 3 crises acontecendo simultaneamente. Né? Esta crise da ofensiva da Folha de São Paulo contra o ministro Alexandre de Moraes. Folha de São Paulo, como eu disse aqui mais cedo, a operação da Folha de São Paulo é importante para a família Frias? Mas não empresarialmente, é importante politicamente. É uma maneira deles manterem sua influência sobre o ambiente político brasileiro. O business, o negócio que realmente é o relevante para eles é o PagBank. A família Frias, então, é uma família de banqueiros atualmente. É importante entender o lugar que uma parte do capital financeiro está ocupando no Brasil já nesse momento. O descolamento da chamada Frente Ampla ou Frente Amplíssima, que elegeu Lula e sustentou Lula no início do seu mandato, para uma outra posição, né? Uma posição de recompor-se com a extrema-direita para a gênese do golpe de Estado, né? Então, a frente de crise com os banqueiros da família Frias, a frente de crise com Elon Musk e a frente de crise com Arthur Lira por conta do tema das emendas. Então, são 3 crises simultâneas, 3 crises de grande porte acontecendo simultaneamente no país. Não é pouca coisa. Essa reunião de hoje do presidente Lula, agora de manhã, vai ser realmente
muito, muito importante, bastante importante.